Você já tentou de tudo para se encontrar e mesmo assim você ainda se sente perdida? Pois você não tá sozinha. Tem muita gente se sentindo vazia, mesmo buscando autoconhecimento, tá sempre buscando respostas para o que do que tá vivendo e parece que é uma busca que não tem fim. E isso muitas vezes é porque a gente está tentando viver algo que um caminho que não é nosso, né? Talvez o problema não seja você, talvez seja que você está tentando ser quem você não é, quem você não nasceu para ser. Porque, gente, todos nós estamos vivendo aqui, a gente tem um porquê. Você tem uns aprendizados, você tem um caminho para seguir aqui. E cada um tem o seu caminho e tem o seu aprendizado individual. Por isso que não adianta a gente se comparar com a vida do outro, porque às vezes você está comparando com aquele amiguinho que está tendo sucesso, aquela amiguinha que, poxa, tudo que ela faz, a coisa parece que flui, ela tem muita sorte. Não, não é sorte, ela só está alinhada com o que ela veio viver. Provavelmente ela já aprendeu com os desafios que ela tinha que aprender. E ela passou de nível. E muitas vezes, de acordo com como você foi criado, pode ser que você esteja preso nos bloqueios, nos aprendizados. Às vezes a gente fica ali num aprendizado e não quer olhar e vai viver outra coisa. Não, a gente precisa aprender. Enquanto a gente não aprender com algo, aquilo vai se repetir na sua vida. E a gente precisa olhar para esse aprendizado. E o que a gente precisa entender é que cada um tem uma jornada, cada um tem um caminho, uma missão, desafios, cada um funciona de uma forma. Tem um que é mais uma pessoa que ela vai ser mais comunicativa, a outra vai ser mais empreendedora, a outra vai ser mais amorosa. Cada um vai ter uma forma de viver, de se expressar, de estar aqui, né? Mas o que acontece muitas vezes é que a gente se molda conforme a nossa criação. Então, se você veio de pais muito rígidos, né, que te criticavam, você tá saindo muito mandona, você tá saindo muito... Você tem que se comportar mais como mulher, mas com menina não faz assim, menina tem que ser mais comportada, você não pode falar o que você quer. Então você viveu uma criação tão poldada de ser quem você é, que você quando cresce, você acaba se encaixando de uma forma que não é você, para poder se encaixar na sociedade. Eu não posso ser assim porque dizem que uma mulher não pode ser assim, então eu vou me encaixar nisso. E aí acaba que a gente acaba sufocando os nossos dons, as nossas habilidades, coisas que a gente veio para trazer para esse mundo. E muitas vezes a nossa criação, ela sufoca as nossas melhores contribuições para esse mundo. E o mais legal é poder saber que quem a gente é, o que a gente veio viver aqui, o que a gente veio aprender aqui, quais são os nossos desafios aqui. E o mais interessante ainda é que a numerologia, ela nos ajuda a olhar para o nosso mapa, o mapa numerológico. Quando a gente olha para o nosso mapa, a gente entende o que a gente veio fazer aqui, quais são os meus aprendizados, se eu tenho algo, como eu devo contribuir com o mundo. E aí a gente começa a entender muitas coisas, como eu me expresso, o que me motiva a estar aqui. E aí, se eu olho para os meus talentos, para os meus dons, para minha missão, para o meu destino, para minha motivação, para os meus aprendizados e vou nesse caminho, a tendência é que a vida começa a fluir, porque você vai pegar os aprendizados e falar, beleza, eu preciso aprender isso, eu vou aprender. Os desafios saem da frente e você vai para o próximo nível. Se alinha com o que você veio viver aqui e a vida começa a se alinhar da melhor forma possível. Mas quando a gente não olha para isso, a gente acaba tentando se encaixar e a vida não vai fluir. Então, quando a gente se alinha com o que a gente veio para viver, a vida começa a fluir. A gente começa a viver a verdade de verdade. Então, o autoconhecimento, ele não é sobre mudar quem você é. Ele é sobre lembrar quem você sempre foi, quem você veio ser
Então, por isso que eu falo, nunca se compara com o outro, porque cada um tem a sua individualidade, a sua jornada. E quando a gente começa a se comparar, a gente trava, porque, poxa, a minha amiga ela é tão simpática, ela é super comunicativa e eu sou mais tímida, tá? Ela, provavelmente, ela deve ter números mais comunicativos, como é o número 3, e você pode ser mais retraída. Então, a gente precisa entender isso e a gente não pode comparar. A gente precisa olhar para os nossos números e viver os nossos números. Todo número, não existe número melhor ou número pior. Existe um número que a gente vive ele na nossa essência, de verdade. Quando a gente se aposta do melhor do nosso número e evita a pior a parte do número. Por quê? O número, ele pode ser positivo se você estiver alinhado. Ele pode ser negativo se você estiver vivendo o bloqueio do número ou o excesso. Então, acontece, quando a gente se bloqueia para algo, aquilo passa a ser algo negativo que vai impactar você de viver a sua jornada. Então, a numerologia, ela nos traz esse mapa. Quando eu conheci o meu mapa, foi muito incrível, porque eu entendi por que eu tive algumas travas em algumas coisas na minha vida, principalmente na área profissional. E eu comecei a entender ali o que eu precisava fazer, o que eu vim fazer aqui, qual a minha contribuição. E eu comecei estou, né, me alinhando ao que eu vim viver. Isso não quer dizer que algo vai acontecer do dia para noite. A gente tem uma vida para viver. E é muito comum a gente começar a buscar esse tipo de trabalho depois dos 30, 35 anos, quando a gente começa a ficar mais maduro, quando a gente já bateu muito a cabeça. Eu acho fantástico se a gente pudesse trazer para os nossos jovens hoje, já para eles olhar porque precisa, a vida vai ser muito mais fácil. Eu, como mãe, eu olho pro mapa do meu filho e eu falo, caramba, por isso que ele é assim. Então eu não vejo muitas vezes que, é a forma que ele funciona e tá tudo certo. Quando a gente olha pro mapa e a gente entende que ele funciona assim, eu preciso trabalhar isso nele. Então eu já vou trabalhar ele já desde pequeno para que ele não fique travado quando virar adulto. A gente, como mãe, né, se você for mãe ou pai, a gente pode ajudar os nossos filhos quando a gente conhece o mapa deles logo de pequeno. Se tiver um adolescente, um jovem, vai ser excelente você essa pessoa já conheceu o mapa dela, para ela já seguir desde o começo, porque senão quando ela tiver com 30, 40 anos, algo provavelmente vai estar travado lá, ou ela vai ter uma carreira maravilhosa, mas está infeliz. Por quê? Porque faltou alinhamento. Então é importante a gente conhecer esse nosso mapa da vida, que é justamente para a gente poder se entender melhor, né? E para mim fez muito sentido. Eu atendo muitas pessoas que quando olham para o mapa, elas falam, caramba, eu vivi isso a minha vida toda e faz total sentido. Eu sempre me achei que eu tinha algo de errado. E não, você só está sendo quem você veio para ser. E não tem nada de errado com isso. Então, o mapa ele nos traz essa clareza. Eu acho que essa é a palavra. É clareza do que a gente é. Poxa, esse é o caminho. E aí as coisas parece que ficam mais fluídas. E você não tá perdida, você só não se enxergou por inteiro ainda, né? Nos conhecer por inteiro, gente, é incrível. A gente sabe como as pessoas nos veem, como a gente age, como a gente gosta de se expressar. E aí você começa a ver por que você atrai determinado tipo de pessoa, porque a forma que as pessoas te veem. Aí você vê as suas dificuldades. Caramba, eu tô vivendo o bloqueio do meu número aqui. Essa é uma dificuldade, isso é um aprendizado meu. Então, como eu posso aprender isso? Aí você vai buscar uma forma de aprender aquilo. Eu, por exemplo, eu tenho uma questão de grupos, eu preciso trabalhar grupos, né? E isso para mim é uma coisa que eu estou em desenvolvimento. Ao mesmo tempo eu gosto, mas eu tenho algumas travas por causa da minha criação. Então são coisas que eu estou buscando ajuda, né? Estou me aprimorando, estou trabalhando. Aí vem aí que eu acredito que a terapia ela encaixa maravilhosamente bem. Porque se você faz uma terapia, mas ela não tem um foco específico,
você vai trabalhando as coisas que você vai vivendo. Quando você conhece o seu mapa, e aí você trabalha, pega a terapia e vamos trabalhar nos pontos que estão travando no seu mapa. Ó, os bloqueios, os seus desafios, ó, isso aqui que você tá vivendo no bloqueio, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar esses teus desafios. A coisa flui magicamente. E então se conhecer muda tudo. Eu acho que é o primeiro passo assim para voltar para casa, para voltar para você, é você se conhecer. E a numerologia, para mim, é algo que mudou a minha forma de ver tudo, de me enxergar. Então, isso falou com você. Se você sentiu que isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo o que mais te tocou, o que mais você quer saber sobre isso. Se que você quiser olhar para o seu mapa de alma e se conhecer mais, quiser fazer comigo, me chama aqui na descrição, vai estar o link para acessar o meu contato. Então você pode me chamar que eu passarei todas as informações para você conhecer quem é você e qual é o seu mapa, para que você possa se alinhar realmente com a vida que você veio viver. E se já gostou, já curta, compartilha, já se inscreve aqui no canal, porque vamos ter vídeos semanais aqui. E já encaminha para aquela amiga, para aquele amigo que você sabe que tá precisando, que anda meio perdido, meio travado na vida. Tenho certeza que esse vídeo vai poder auxiliar ele. E até o próximo vídeo.